bem-vindos. Olha, no vídeo de hoje eu quero falar daquilo que tem sido a vida do Marcelo Breiner depois da saída da Igreja Universal do Reino de Deus. Aqui no canal Em Defesa da Fé, nós não só trazemos críticas, mas também trazemos um modelo de fé das pessoas que um dia já foram bispos da Igreja Universal, ou pastores da Igreja Universal, ou obreiro, enfim, mas que mesmo fora da Igreja Universal, eles continuam com uma boa conduta, com um bom exemplo e ainda inspiram pessoas a permanecerem na fé e as pessoas a verem que a vida não é só dentro da Igreja Universal, fora também tem vida. Então, diferente daquelas que, mesmo tendo tido grande ajuda, seja financeiramente, espiritualmente, na Igreja Universal, quando saem destilando ódio, quer dizer, xingando a própria igreja, xingando a direção, xingando a liderança, e em torno disso ganham somas elevadas de dinheiro e arrastam pessoas que um dia pensavam ou desejavam pelo sofrimento chegar perto da Igreja Universal e obterem ajuda, mas por causa dessas falas as pessoas acabam se limitando, acabam tendo medo de chegar à Igreja Universal, ouvindo isso de pessoas que estiveram lá 10, 15 anos. Mas também aqui nós trazemos exemplos de fé. Vamos falar do Marcelo Breiner. Nesses últimos dias, o Marcelo Breiner saiu da Igreja Universal, como é do conhecimento de todos, mas ele ainda continua aquela pessoa humilde, aquela pessoa focada nas almas, e temos visto através do seu Instagram, ele ainda continua fazendo as pregações, fazendo a oração da meia-noite. Quer dizer, o que ele aprendeu e ensinou enquanto bispo da Igreja Universal, ele está a viver e está a continuar a ensinar os outros. Quer dizer, é esse tipo de modelo de fé que nós precisamos dos nossos ex-bispos, dos que saem da fé, porque o Bispo Macedo, numa das suas entrevistas, ele disse que a Igreja Universal não é um centro religioso, mas sim é uma escola da fé. E toda escola, quando a pessoa vai, tem um limite em que a pessoa acaba terminando a formação, sai para exercitar tudo que aprendeu naquela escola. É ou não é? Claro que é. Então, nós, através do Marcelo Breiner e dos outros bispos, que eu vou falar os nomes, temos visto o exemplo e modelo de fé que continua. Então, isso significa que o trabalho que é desenvolvido dentro da Igreja Universal, ele se espelha fora também. Não significa que quando um bispo sai da Igreja Universal, ele deixa de ser de Deus. Eu posso não saber os verdadeiros motivos da saída de Marcelo Breiner. Há quem diz que saiu porque há uma contradição com a liderança do Renato Cardoso, isto e aquilo. Cada um fala aquilo que sabe, mas da minha parte eu ainda não tive um conhecimento verdadeiro ou formal da sua saída. Só sei dizer que ele já não faz mais parte do corpo de bispos da Igreja Universal. E quero falar do modelo de fé que ele carrega. Porque nós esperamos ver isso dos bispos que saem da igreja, que ficaram muitos anos. E sabemos que a Igreja Universal ela contrata ou recruta pastores a partir dos seus 17, 19, 20 anos. E muitos deles ficam lá mais de 20, 25 anos, 30 anos e por aí vai. Agora, o que nós esperamos desses bispos que saem, desses pastores que saem, independentemente da forma em que ele sai, é o bom exemplo. É aquilo que nos ensinaram ainda bispos da igreja. É eles viverem aquilo que eles pregaram durante muitos anos. Então, Marcelo Breiner e os outros que eu vou mencionar aqui, os nomes, são as pessoas que ainda continuam com humildade e com exercício da fé. Marcelo Breiner, esses poucos dias que ele está fora, fez uma visita a duas congregações, a dois ministérios, onde ele fez lá aquele trabalho dele magnífico com jovens, que é um trabalho excelente, muito abençoado. Quer dizer,
Ele já não é mais bispo da Igreja Universal, mas ele ainda carrega com si a fé. Ele ainda carrega consigo o amor, ainda carrega consigo a responsabilidade pelas almas, a responsabilidade de dar um bom exemplo às pessoas que se espelham nele. Então, é uma das coisas que o povo que ainda está na Universal, eu acredito que até os bispos antigos gostam dessa figura e das demais figuras. Agora, eu aqui formulei algumas coisas. A vida do Marcelo Breiner fora da IURD tem sido uma vida exemplar. Ele ainda continua um homem de Deus, ainda continua na fé, continua pregando, continua fazendo o evangelho chegar à frente. É isso que nós esperamos dos demais que saem. Não estar aqui a destilar o ódio, a xingar os outros, a desmerecer o trabalho dos outros. Não. E outra pergunta é: o que ele tem feito? Olha, pelo que eu tenho visto pelo seu Instagram, ele tem feito visita a novos ministérios, ele tem continuado a pregar, tem continuado a dar orientações, palestras, que é um trabalho excelente, está de parabéns. Que exemplo o Marcelo Breiner tem dado? Eu, particularmente falando, com o trabalho que ele vem desenvolvendo na sua saída e mesmo dentro da Igreja Universal, é um bom exemplo, é um exemplo a seguir, é um bispo, é uma pessoa exemplar no que diz respeito à fé. Por quê? Você pode não ser bispo, mas você tem uma responsabilidade de zelar pela sua alma, pela sua vida e pelas pessoas que te admiram. Coisa que muitos famosos, que têm muitos seguidores, não fazem. Você tem que zelar pelo bom exemplo e pela influência que você tem na vida das outras pessoas. Postura do Marcelo Breiner fora da IURD é uma postura exemplar. Significa dizer que o Marcelo Breiner ele está a viver o que ele tanto ensinou e pregou dentro da Universal. Por enquanto, ele ainda está a mostrar esse perfume que está dentro dele, que é o amor pelas almas, pregar, cuidar dos jovens, trazer a mensagem de Deus pela música e pelas pregações, pelas lives que ele faz na sua conta do Instagram. Isso eu parabenizo a ele. Será que não há vida fora da Universal? Bem, a exemplo dele e dos demais bispos, há vida fora da Universal. A Universal faz o seu papel, que é te mostrar o caminho. Se você quer permanecer e continuar lá, você pode. Se quer sair, sai. Mas saia com as doutrinas de Cristo, com o ensinamento que você teve e exale este perfume que nunca deve acabar dentro de si. Bons exemplos de bispos que saíram da IURD. Olha, eu vou falar aqui de alguns nomes. Eu sei que tem muitos ex-bispos, ex-pastores, ex-obreiros que têm tido um exemplo intocável. O mesmo bispo que nos ensinou o amor, a fé, tudo lá, é o que ele tem vivido nos dias de hoje. Assim, por exemplo, estou a falar de exemplos de bispos que saíram da IURD, mas eles ainda continuam pregando o evangelho, continuam dando um bom exemplo. Vou falar do Gerson Cardoso, ele ainda continua como bispo na igreja dele. Antônio Moraes continua como bispo na igreja, no novo ministério dele. Sidney Roque continua como pastor na igreja dele. Temos aqui o Alexandre, continua como bispo. Temos o Bruno Carvalho, Rogério Formigoni, Marcelo Breiner e tantos outros que andam por aí. No meio desses, o que eu tenho observado é que são pessoas que elas não destilam ordem, não destilam ódio, muito menos xingam aonde eles foram bem recebidos. Eu já vi entrevistas de alguns em umas televisões que não são da Record, mas a falarem muito bem. Alguns tiveram encontro com o Espírito Santo, foram batizados nas águas dentro da Igreja Universal. E eles agradecem muito por aquilo que a Universal fez na vida deles. Agora, nós conseguimos ver aqui a diferença entre esses todos. Esses que eu acabei de referir e tantos outros que eu não conheço os nomes, que ainda continuam, que nem não continuam como pastores, como bispos, mas
têm um exemplo de vida. Tudo que eles ensinaram enquanto bispo, continuam vivendo, continuam sendo, amando as esposas, dando bom exemplo. A exemplo desse, deixaram de ser bispos da Igreja Universal, mas eles continuaram com a missão. É assim que Jesus quer, é assim que a palavra quer. Não é você não concorda com o que é feito dentro da igreja, você sai e quer desmerecer o trabalho que um dia te ajudou. Você nunca vai concordar com tudo. Mesmo esses bispos que eu mencionei aqui, dentro dos seus ministérios, podem estar a ter dificuldade com alguns pastores que não concordam com algumas ideias. Desavença em todos os reinos, empresas, estados, sempre há de haver. Sempre há de haver um que não concorda com tudo que você faz. Agora, o importante é nós nos focarmos na missão que Deus nos deu. A missão desses homens é zelar pelo povo, é zelar pelo bom nome de Jesus, é zelar pela palavra, porque eles são pessoas de referência dentro ou fora da Igreja Universal. Então, devem, antes de abrir a boca, lembrarem de onde Deus lhes tirou e aonde Deus lhes colocou. Estejam eles dentro ou fora da Igreja Universal, esta consciência não pode terminar. Esta consciência deve ser relembrada a todo instante na vida desses homens. Agora, nós conseguimos ver alguns que nem atingiram os anos que esses todos bispos que eu falei, Gerson Cardoso, Marcelo Breiner, Alexandre, por aí, tal, não tiveram. Sai tem 5 anos, por exemplo, estou a falar do Marcelo Roque, Davi Vieira, Tavares Armandos, ex-pastor. Alguns nem foram pastores da Igreja Universal, mas tem muita coisa a falar, nem foram tão próximos dos tais bispos que eles falam, só tiveram uma ligaçãozinha tão pequenininha, mas já saem querendo desvendar coisas que nem são verdadeiras. Quando você procura entender a mensagem deles, você percebe que na verdade não tem nada daquilo que eles acusam. Agora, os bons exemplos a seguir são esses. Esses e demais bispos que eu não mencionei nomes, pastores aqui, que são grandes exemplos de amor a seguir, grandes exemplos de referência de fé a seguir. Não estão mais na Igreja Universal. Alguns, como bispo, abriram seus ministérios, seus trabalhos, que estão a dar de falar, estão aí a crescer, estão a salvar vidas, estão a ajudar as pessoas, que nunca falaram mal da igreja, nem da liderança, ao contrário, continuam orando, continuam dando bom exemplo da igreja, continuam falando. E é isso que nós queremos. A vida após a saída da Universal continua. A palavra de Deus é a mesma. O que se quer é você ter consciência da responsabilidade das almas que você carrega. Você imagina mais de 65.000 pessoas que te seguem, você envenenar elas. Mais de 70.000, mais de 100.000. Quer dizer, essas todas pessoas possuídas pelo ódio, pelo xingamento, pela fofoca, onde está a responsabilidade nesses eixos? Não está. Mas eu quero lembrar a todos vocês, estes indivíduos vão continuar a enganar aqueles que querem cair nos seus enganos. Estes estão a ganhar muito dinheiro com esse trabalho que eles desenvolvem nas redes sociais, que chamam de canais de denúncia. Estão a ganhar muito dinheiro com isso. Não tem nada a ver com denúncia ou em ajudar as pessoas. Estão mais interessadas em ganhar mais dinheiro usando essa palavra, usando essas imagens, essas pessoas querendo, porque a ideia deles muitas das vezes é que esses bispos antigos venham se aliar a eles e comecem a falar coisas, eles vão ganhar audiência, vão ganhando dinheiro, porque eles têm a monetização do YouTube. Eles ganham uma boa grana no final do mês, ganham uma boa recompensa a respeito desses vídeos. Enquanto, se um bispo sai, não se alia a eles, ele também não presta. Pouco eles falam. Você já viu onde a reportagem que eles fazem falando bem desses bispos que não compactuam com a ideia deles? Será que todos esses bispos que saem não falam mal da igreja, eles também não prestam? Então, é mais um ponto em que você tinha que pegar.
entender a intenção desses homens, entender a visão e o entendimento e o objetivo desses. Nada menos que arrecadar dinheiro. Nada menos que esperar uma boa monetização do YouTube. Então, meus amigos, este foi mais um vídeo que eu queria trazer a respeito dos ex-bispos da Universal, mas que continuam impecáveis em termos de bom exemplo e de referência de fé. Então, pessoal, um forte abraço a todos vocês. Não se esqueçam de partilhar os nossos vídeos, muito menos de você deixar um like aí. Se não gostou também da maneira, pode deixar o dislike, esteja à vontade. Nós não estamos aqui em função de pagamento de ninguém, como alguns comentaristas dizem, perguntam quanto é que a igreja me pagou para eu fazer o trabalho ou quanto é que a igreja me paga. Olha, eu nem sei se a igreja sabe que eu faço isso por conta própria, porque eu sou membro da Igreja Universal e não posso deixar de referir aqui os bons exemplos de fé que, mesmo estando dentro ou fora da Universal, ainda continuam como exemplo de fé. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo.